Em Romanos 3,19 diz: todos são culpados perante Deus. É o que a lei revela e diz sobre os que vivem debaixo dela. Versículo 22 diz que as pessoas serão justificadas perante Deus diante da fé em Jesus Cristo. Em João 3,18 diz: quem não crê já está condenado. Em João 3,24 diz que as pessoas serão justificadas gratuitamente ao crerem em Jesus por causa da sua graça. Em 1 Coríntios 6,20, pois fostes comprado por alto preço. Em Romanos 3,26 diz que Jesus é justo e o justificador. No versículo 21 diz: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. No versículo 28 diz: concluímos, pois que o homem é justificado pela fé, independente das suas obras na lei. Em Romanos 7, versículo 12 diz: a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. 1 Timóteo 1,9: a lei não é feita para os justos, mas para os transgressores. Romanos 5, versículo 1 diz que a minha justificativa vem mediante a fé, sendo o nosso justificador Jesus Cristo. No versículo 9 diz que através do sangue de Jesus seremos salvos. No versículo 10 diz que antes de Jesus éramos inimigos de Deus, mas fomos reconciliados. No versículo 13 explica por que éramos inimigos de Deus. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há mais lei. No versículo 15 diz que por um só homem muitos erraram, muito mais serão salvos pela graça de Deus, porque muitos serão justificados através de Jesus Cristo. Gálatas 3,21 diz: porque se a lei pudesse dar vida, sua justificação seria procedente da lei. No versículo 22 diz que seus pecados foram esquecidos mediante a fé em Jesus Cristo, para que a promessa de Jesus fosse concedida àqueles que creem. No versículo 23 diz: ou você está sob o regime da lei, ou você está debaixo da fé. No versículo 24 diz que a nossa justificação vem através da fé. Em Romanos 1,17 diz que nós vivemos pela fé. Filipenses 3,19 diz que os cuidados dessa vida são inimigos da fé. Quem vive na carne vive preocupado com as coisas desse mundo. Quem vive em espírito tem sua mente orientada para satisfazer os desejos do Espírito. Está escrito em Romanos 8, versículo 5. Porque as pessoas que vivem assim estão seguindo seus próprios desejos e não ao Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 16, verso 18. Em Colossenses 3, verso 2 diz: pensai nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra. Para finalizar, quem eu devo escolher, a lei ou Cristo? Gálatas 5, versículo 1 responde isso: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Versículo 4: quem procura ser justificado pela lei de Cristo foi desligado, e da graça foi afastado. Em Tiago 2, versículo 10 diz: quer guardar a lei, deve guardá-la integralmente, porque se tropeçar em um só ponto, será culpado de quebrar integralmente a lei. Em Romanos 3, versículo 10 diz: não há justo, não há sequer um justo. Versículo 12 diz: porque todos pecaram e se desviaram fazendo suas próprias vontades. Gálatas 3,10 diz: todos aqueles que estão debaixo das obras da lei estão sobre maldição. Versículo 11 diz que ninguém é justificado pela lei perante Deus. Versículo 21 diz: porque a lei é contrária às promessas de Deus. O versículo 21 diz: porque se a lei fosse promulgada para que pudesse dar vida, a justificação, na verdade, procederia da lei. E no versículo 22 diz que é só mediante a fé em Jesus Cristo que você pode alcançar as promessas. Romanos 5, versículo 1 diz que nós somos justificados pela fé. Para aqueles que vivem debaixo da graça, todos os mandamentos se resumiram em um só: amarás teu próximo como a ti mesmo. Romanos 13, versículo 9. No versículo 8 diz: quem ama cumpriu toda a lei. Em João 13, 34 diz: um novo mandamento vos dou,
que ameis uns aos outros, assim como vos ameis. Romanos 13, versículo 10 diz que o cumprimento da lei é o amor. Gálatas 5,14 diz que o cumprimento da lei é o amor. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Tiago 2, versículo 8 diz: essa é a lei do reino de Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Efésios 2, versículo 8: a salvação vem pela graça, e isso não vem de vós, nem das suas obras. Em Efésios 2, versículo 9 diz: não pelas obras, para que ninguém se glorie, mas vós sois salvos mediante a fé. Em Romanos 1,17 diz que o justo ele viverá pela fé, e não pelo cumprimento da lei. João 14,16 diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por ele.